queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, no comecinho da sua Bíblia. Juízes, nós vamos fazer 3 leituras. Abra, por favor, em Juízes. A primeira está em Juízes, capítulo 14, versículo 6. Juízes, capítulo 14, versículo 6. Bem no comecinho aí da sua Bíblia. Nós vamos fazer 3 leituras, mas uma muito próxima da outra. Então, não precisa fechar a sua Bíblia, que nós vamos andar por ela aí em 3 passagens, amém? Juízes, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Eu queria que você enfatizasse a primeira parte. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Passa um pouquinho mais para frente, por favor, agora no capítulo 15, versículo 14 e 15. Amém? Versículo 14 do capítulo 15. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. E preste muita atenção nessa parte agora. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Versículo 15. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Quero enfatizar novamente o versículo 14 na parte que diz: mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. Última leitura, por favor, capítulo 16, o versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. E aí preste muita atenção nessa última parte do versículo, a última que nós vamos ler no momento. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Amém? Pode deixar sua Bíblia aberta, fechada, como você preferir. Eu queria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Quarta-feira eu estava no meu momento de oração e o Senhor colocou no meu coração de trazer uma palavra, mas no momento eu não procurei os meus pais. E ainda na quarta minha mãe me chamou, dizendo que ela e meu pai tinham me convidado para trazer essa palavra nessa noite. Então eu tenho certeza que a partir de agora não será eu, mas será o Senhor. Foi Ele que marcou essa noite para falar comigo e com você. Numa noite fria, que talvez o seu corpo gritou pelo seu sofá, gritou por um filme, uma série, mas o seu espírito gritou mais alto e te trouxe até a presença de Deus. Eu quero te convidar a fazer uma oração um pouco que especial, para que essa palavra não seja apenas mais uma palavra, e eu ressalto, não porque eu estou pregando, mas que essa palavra possa fazer com que a sua vinda aqui tenha valido a pena. Que aquilo que o Senhor falar ao seu coração te faça voltar para casa e falar: obrigada, Senhor, obrigada por ter me feito ir. Obrigada porque eu não dei atenção à minha preguiça, ao meu cansaço, mas eu ouvi o teu Espírito me convidando e eu atendi ao seu convite. Você pode fazer essa oração, pedir para que Deus fale ao seu coração e para que você saia daqui ministrado por essa palavra de um Deus que exorta, de um Deus que ama, de um Deus que quando está a nos perder, nos traz de volta para perto. Senhor, eu quero nesse momento me colocar na tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus amados irmãos. Muito obrigada porque, como eu disse, talvez a nossa carne tentou nos vencer nessa noite.
noite de frio, de chuva, de cansaço, de preguiça, mas graças ao Senhor nós temos o Espírito Santo que nos incomoda, que nos fortalece para estar aqui. Obrigada pelo momento de louvor e eu te peço agora, fala conosco, toma minha vida, Espírito Santo, que o Senhor me encha de unção, poder, autoridade e ousadia, que essas palavras não sejam minhas, mas que sejam tuas palavras falando à tua noiva, à tua igreja, que os nossos corações possam estar abertos e preparados para aquilo que o Senhor vai liberar nessa noite. Eu repreendo em nome de Jesus toda e qualquer desatenção, tudo aquilo que o inimigo queira colocar para nos roubar, está repreendido em nome de Jesus, e que seja uma noite de aproximação, de conserto, de renovo, Senhor, e que possamos sair daqui mudados e transformados, não por mim, mas pela tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, amém. Toma o seu assento em nome de Jesus. Você que está no fundo, me escuta bem? Me escuta bem? Mais perto? Deu para escutar o que eu estava falando antes? Deu? Então eu vou falar mais perto. Tenho uma voz um pouco baixinha, então eu vou aproximar. Irmãos, com certeza você conhece muito bem a história de Sansão. Com certeza em algum momento da sua vida, você que é cristão, você que não é, você que frequenta a casa de Deus, ou você que pela primeira vez pisou na casa de Deus, com certeza você já ouviu esse nome em algum momento da sua vida. Talvez em uma pregação como essa, talvez na rádio, na televisão, talvez numa pregação no YouTube, no Instagram, mas com certeza você já ouviu falar sobre Sansão. Sansão foi um homem muito conhecido. Seu pai era um homem chamado Manoá. Fica a dica, você que quer um nome para o seu filho, é um nome bem diferente. Nunca ouvi em ninguém, bem diferentão. Mas Manoá tinha uma esposa que era estéril. A Bíblia não vai dizer o seu nome, mas aponta uma esterilidade. Ela não podia gerar filhos. Eles eram da tribo de Dan e um dia o anjo do Senhor visita esse casal. Um dia Deus manda um anjo e diz para eles: vocês terão um filho que vai libertar os israelitas dos filisteus. E mais, o anjo ainda fala: esse filho vai ser nazireu. O que significa nazireu? Significa que este filho seria consagrado a Deus e separado por Deus e para Deus desde o seu nascimento. Eles recebem então essa palavra e o anjo continua dizendo que, como sinal de sua consagração, ele não poderia cortar o seu cabelo. E segundo a instrução do anjo, navalha nenhuma poderia passar na cabeça de Sansão. Eu te convido na sua casa ler Juízes. Parte de Juízes vai falar sobre a história de Sansão. O anjo, além de trazer boas novas, traz preciosas instruções que teriam que fazer parte da vida de Sansão. O anjo do Senhor foi muito claro quando disse: ele iniciará, o filho de vocês irá iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Isso mostra que ao trazer Sansão ao mundo, Deus dá a ele e vê nele um propósito. Sansão nasce com um propósito definido e estabelecido por Deus. Ele nasce com uma missão: ser juiz de Israel, ser o responsável por livrar aquele povo das mãos dos filisteus. Então Sansão nasce, cresce, ele foi o 12º juiz de Israel,
Ele foi nomeado por Deus para liderar e proteger aquele povo em tempos de dificuldade contra os filisteus. A primeira lição aqui é: Deus te trouxe ao mundo com um propósito e para um propósito. Deus, assim como fez com Sansão, ao te trazer à existência, talvez em um momento não desejado pelos seus pais, não planejado pela sua família, Deus, ao te trazer ao mundo, Ele não te trouxe apenas para te dar uma ótima profissão, ótimos filhos, ótima esposa, uma ótima casa, não. Deus te fez com um propósito para o reino de Deus. Talvez você tenha sido muito bem-sucedido na sua vida secular e tenha se esquecido que o principal propósito de Deus na sua vida não era para a sua vida pessoal, era para a sua vida no reino de Deus. A gente vê Lucas era médico, mas o principal propósito de Deus na vida de Lucas, o principal propósito de Jesus, não era ele ser médico, era ele ser discípulo. Pedro era um pescador, exímio pescador, mas o principal propósito na vida de Pedro que Jesus tinha para ele não era ser pescador de homens, era ser discípulo e apóstolo. Entenda que aquilo que Deus te dá, além do seu propósito espiritual, são mimos, não são propósitos. Sua profissão, seus bens, seus diplomas são mimos. Propósito é aquilo que vem de Deus e que Deus coloca em você para contribuir com o reino dele. Algo Deus colocou em você e para você utilizar no reino de Deus. O que talvez para você é pouco, no reino de Deus se torna muito. O que talvez para você varrer é algo simples, no reino de Deus, varrer a casa de Deus é manter a obra do Senhor limpa. O que para mim e para você é tocar um instrumento, para Deus é atrair o olhar do Senhor para nós através da nossa adoração. Algo Deus colocou em você, não para o seu próprio uso, mas para o reino de Deus. Deus traz Sansão ao mundo e, de acordo com as suas instruções de não cortar o cabelo, de acordo com o dom que veio de Deus, Sansão, ele então possui uma força subhumana, uma força inigualável. Mas a força de Sansão não era para o seu próprio uso, era para a defesa do povo de Deus. Era porque Deus, ao criá-lo, já o enxergava como juiz, como protetor daquela nação. Deus, ao trazer Samuel ao mundo, sabia que Ana precisava de um filho, mas ele precisava de um profeta. A visão de Deus é diferente da nossa. Moisés nasce num momento conturbado. E talvez a última coisa que Joquebede precisava era de um bebê naquele momento. Mas Deus, ao trazer ao mundo Moisés, ele traz o libertador de Israel. Está vendo que todo grande homem de Deus veio seguido de um grande propósito de Deus? Comigo e com você não é diferente. Algo Deus tem e algo Deus te deu para usar no reino dele. Seja um dom, seja um talento que Deus te entregou, tem um propósito. E se você ainda não descobriu, eu te convido a buscar em Deus. Qual é o seu propósito? Se engana quem acha que ministério chamado é só pregar, cantar e tocar. Você está muito enganado. A obra de Deus é carente em tantos aspectos que você não tem noção do quanto. Tem algo em você, eu tenho certeza que Deus plantou em você e você pode colaborar no reino de Deus através desse algo. Nada melhor do que perguntar a utilidade de algo para quem criou esse algo. Então, se você não sabe o que Deus tem para você,
Por que que Deus te trouxe a essa igreja? Por que Deus te plantou aqui? Engano seu achar que é só ouvir uma palavra confortável num assento. Não é. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Nicole, mas o quê? Vá buscar direcionamento de Deus. Eu te falei, pode ser no diaconato, pode ser no ministério infantil, pode ser na dança, no louvor, eu não sei, mas algo Deus te deu na mídia, na iluminação para usar em prol do reino. Deus não deu só um filho a Ana, Deus trouxe ao mundo um profeta. Deus não deu só um filho a Joquebede, Ele trouxe ao mundo o libertador de Israel. Deus não dá a Manoá e a sua esposa, que era estéril, somente um filho chamado Sansão, não. Deus via um juiz, um protetor da nação. Entenda que mais do que ser bem-sucedido na terra, nós precisamos ser bem-sucedido com as coisas espirituais. Seu dinheiro vai ficar, seus bens vai ficar, suas coisas vão ficar, mas as pessoas que você ganhar para o reino de Deus, essas você vai levar para o céu com você. As pessoas que conhecerem a Cristo a partir de você, isso você vai levar para o céu. O resto, querido, ficará tudo aqui com você, com o seu corpo, melhor dizendo. Aquilo que para você é tão importante, é importante só para você. Porque quando você partir, seu corpo vai ficar aqui, nada vai passar para os céus e para a eternidade. Por isso, como você tem executado o que Deus te confiou? Seja chamado, seja pessoas, dons, talentos, cargos. Por 20 anos, Sansão foi um juiz. Por 20 anos, ele exerceu aquilo que Deus deu para ele. Por 20 anos, ele foi um líder de Israel, que ficou conhecido por sua força física, sobre uma força descomunal. As pessoas olhavam para ele e conheciam Sansão pela força que ele possuía. Ele lutou contra os filisteus, contra um povo que oprimia Israel e matou muitos dos seus inimigos. E eu fiz questão de ler com você que 2 exemplos que nós lemos. A Bíblia diz que Sansão mata um leão com as suas mãos, sem usar absolutamente nada. E posteriormente ele mata 1000 homens com a queixada de um jumento. Mas como eu bem pontuei para você, eu quis que você prestasse atenção. A Bíblia diz que tudo isso só foi possível porque o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. A Bíblia vai dizer, e eu pedi talvez para você deixar sua Bíblia aberta, ou pode colocar aqui por favor de novo, Juízes 14, versículo 6. O versículo começa com a chave, como diz meu marido, que mudou e que deu para Sansão o segredo de suas vitórias. Na minha versão, vamos ver como está aqui, igual. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão. O segredo de Sansão ali foi o Espírito do Senhor. O que o fazia forte não eram os seus cabelos, e talvez aquilo estava ligado, era uma aliança que Deus tinha com ele. Mas os versículos deixam claro que para matar o leão, foi o Espírito que se apossou dele. Capítulo 15, versículo 14, por favor. Capítulo 15, versículo 14. O Espírito do Senhor veio sobre ele. As cordas nos seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Versículo 15, por favor. Após o Espírito se apossar dele, ao encontrar uma queixada de jumento que ainda estava fresca, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Mas a Bíblia não oculta que tudo isso só foi possível porque o Espírito do Senhor se apossou dele. Sansão era vitorioso porque ele tinha a presença de Deus e porque o Espírito de Deus era com ele. Segunda lição da noite:
que você entenda que todas as suas conquistas, todas as suas realizações pessoais, seus bens, suas posses, seus diplomas, não são méritos seus. Não é pela força do seu braço, não é por meritocracia, não é pela sua inteligência, muito menos pelos seus méritos. É porque o Espírito Santo é com você. É porque a presença de Deus é com você. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, não precisa abrir, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Na versão Nova Transformadora diz: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Paulo não vai dizer que ele pode todas as coisas de acordo com a sua força, nem mesmo de acordo com a sua conta bancária, nem mesmo de acordo com a sua inteligência. Paulo diz: eu posso todas as coisas por meio de Cristo. Deus me traz aqui para te falar e para nos lembrar a termos essa consciência, a mesma que Paulo tinha, que era com Cristo e na presença de Cristo que as coisas se tornavam possíveis. Era pela força do Senhor e não pela força dele. O tudo que Paulo diz, tudo posso, ou todas as coisas, estavam atribuídas a Cristo, e era através de Cristo que ele tinha e podia tudo. Só são possíveis, querido, coisas na nossa vida porque nós precisamos de Deus. Ai, Nicole, mas se eu não trabalhasse? Ai, se ele não te desse saúde para trabalhar? Ai, Nicole, se não fosse meu diploma, quem te deu inteligência para estudar? Ai, Nicole, se não fossem os meus esforços, quem te deu fôlego de vida para se esforçar? Eu aprendo com Davi, o rei Davi, tão vitorioso em suas batalhas, que além de rei era salmista, e no Salmos capítulo 20, versículo 7, ele vai trazer uma verdade que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, fazemos menção do nome do Senhor. Aqui não vai dizer alguém fracassado, querido. Davi era um homem acostumado com guerra. Davi era vencedor de batalhas, de muitas batalhas. E eu fui pesquisar o que ele queria dizer com uns confiam em carros, outros em cavalos. Naquele tempo, os grandes exércitos eram compostos por carros, por carroças, melhor dizendo, puxadas por cavalos, totalmente adestrados para batalhas. E esses carros, essas carroças, serviam tanto para levar os homens para a guerra, quanto para levar os mantimentos para os soldados que estavam em batalha. E isso possibilitava que esses exércitos que possuíam essas carroças e esses cavalos fossem recompostos e amparados rapidamente. Eles não passavam fome, porque essas carroças iam através de outros homens e era um meio de trazer alimento, então eles não passavam fome. Quando muitos soldados morriam, outros eram buscados através dessas carroças, que eram guiadas por esses cavalos. Então, os reis e generais que possuíam esses aparatos, esses artefatos militares, confiavam plenamente nisso. Nós somos um ótimo exército, se precisar, temos carroças, temos carros e cavalos ao nosso dispor. Somos ótimos exércitos, porque temos aparatos militares. Mas aí chega Davi, que também tinha sob o seu comando um ótimo exército, mas que tinha entendido que ele tinha principalmente o Deus dos exércitos. Chega Davi, que talvez não tinha esses aparatos e tudo bem, porque a sua confiança, muito obrigada, querida, a sua confiança não estava nos carros, não estava nos cavalos,
não estava no número de soldados que possuía, não estava na sua logística que ajudava ele a trazer mais homens, não. Davi não via força nos seus soldados, nem nos seus recursos, mas ele olha para cima e ele fala: eu confio e faço menção no nome do Senhor. Não importa se eu não tenho carros, não importa se os meus exércitos, ou melhor, os meus soldados são em um número menor, nós fazemos menção do nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Davi entendeu que o seu segredo estava em ter a presença de Deus. Por isso ele foi um dos homens mais vitoriosos da Bíblia. Um dos reis mais vitoriosos. Tudo bem não ter carros. Tudo bem não ter recursos. Tudo bem não ter inteligência e força. Eu tenho o Senhor e isso basta. Não confie nas suas habilidades. Elas podem te enganar. Não confie na sua sabedoria. Não confie nos seus recursos. Confie e tenha a presença de Deus. Atribua tudo ao Senhor. O que você tem é graças à presença. O que eu sou é graças à presença. Se eu ganhei essa batalha, é graças à presença. Se eu ganhei esse milagre, é graças à presença. Tudo é graças à presença de Deus. Aleluia! Aleluia! Deus nos dá esse conselho, não conte com as suas habilidades, elas podem falhar. Não conte com os seus recursos. Uma hora pode vir alguma coisa, você vai ter que gastar o seu dinheiro, e aí? Cadê os seus recursos? Conte com Deus, que fez os céus, a terra e o mar, que batalha todas as suas batalhas. Entenda que com a presença você tem tudo, mas sem a presença você não tem e você não é nada. Há um louvor que eu amo, que diz: tudo que eu tenho é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Talvez você está achando que vai ser pela força dos seus braços, não vai ser. Para de achar que vai ser pelos seus recursos. Para de achar que vai ser graças ao seu dinheiro, porque não vai. Uma hora tudo isso passa, mas Ele permanece com você. Por isso, não perca a presença. Davi, ele olha para tudo isso e ele entende: eu não posso perder a presença, porque se eu perder a presença, eu perco tudo. Eu perco todas as batalhas, eu perco todos os meus bens. A Bíblia diz que tudo nessa vida comparado a Cristo é esterco, é lixo. Por isso que talvez seu coração está tanto nas coisas materiais. Hoje eu te dou o conselho: tira o seu coração daí. Tira o seu coração das coisas dessa terra. Porque não adianta ter tudo e não ter a presença. Porque a presença te torna forte e vencedor, mas não tê-la vai te tornar vulnerável e suscetível. Davi olha e ele pede em determinado momento. Ele percebe que essa confiança em Deus se perdeu. Ele percebe que talvez as coisas roubaram o lugar de Deus. E aí ele pede: Senhor, volta a dar-me a alegria da tua salvação. Tipo assim: Senhor, não me deixa sem a tua presença. O maior fracasso do homem é achar que sem a presença de Deus, ele será bem-sucedido. Eu ouvi essa frase do Espírito Santo fortemente nessa tarde. O maior fracasso do homem é achar que sem a presença de Deus, ele será bem-sucedido. Sem a presença, as coisas podem até parecer bem,
até parecer que estão indo bem, mas não se engane, você está construindo tudo sob a areia. Obrigada, querida. Talvez está indo tudo bem sem a presença de Deus, ok. Mas a sua vida, os seus bens estão sendo firmados na areia. Que qualquer ventinho, pum, vai cair e derrubar tudo. Porque sem a presença, de nada vale. Sansão era imbatível. Sansão era vitorioso. Sansão era vencedor, porque ele tinha a presença. Porque o Espírito do Senhor era com ele. Mas aí chega um dia, e que triste dia. Que triste dia que a presença de Deus não era mais com Sansão. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Pode pôr aqui, por favor. Sansão era vitorioso demais, era bem-sucedido demais. Qualquer coisa para ele era fichinha, porque ele tinha a presença. Até o versículo 20, que diz assim: então ela clamou, Sansão, eu já trago o contexto para você. Os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou, sempre deu certo. Eu vou escapar mais uma vez. Escaparei como antes e me livrarei deles. Aí vem a última parte. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Que dor! O homem tão vitorioso deixou escapar a presença de Deus sem nem perceber. Sansão nem percebe. Ele fala, não tem problema, Dalila. Eu vou escapar de novo. Eu vou vencer de novo. Mas esse porém, e na minha Bíblia é um pouco invertido. Na minha Bíblia vem o mas primeiro. Na minha Bíblia está assim, mas o Espírito de Deus o tinha deixado. Ele nem percebeu, mas a presença de Deus já não era mais com ele. Essa palavra não é somente para os de fora, é para os de dentro. É para mim e para você que vem para o culto no automático, achando que é mais um culto. É para mim e para você que sobe nesse altar, pega o instrumento, pega a sapatilha, pega o microfone no automático. E será que a presença de Deus ainda está em nós? E nós nem percebemos que ela se foi? Para mim e para você que cantamos, tocamos, dançamos, servimos a Santa Ceia do Senhor. Mas será que a presença ainda está em mim e você? Será que a presença ainda está em nós? Porque fazer o seu chamado não significa que a presença está com você. Se significasse, que bom, porque todo mundo ia ser salvo. Porque todo mundo faz. Mas exercer o chamado, exercer a vinda ao culto, talvez está te fazendo ser alguém automático, um robô. Você vem por vir e a presença de Deus já nem está mais em você. Mateus capítulo 7, versículo 22, por favor. Jesus vai dizer isso. Olha que sério isso. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Versículo 23. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Já pensou? Que Deus nos guarde de vir à igreja 20, 30, 40 anos e chegar no grande dia, Jesus falar, a minha presença nunca foi com você. Ou melhor, já foi. Mas há tempo eu saí e você nem percebeu. Há tempo você me perdeu, mas você estava tão no automático que você nem sentiu.
Jesus vai dizer que muitos falarão isso: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus vai falar: eu não os conheci. Porque o que as pessoas têm perdido hoje é a presença. E que triste é perder a presença. Se existe um raio-x que detectasse a presença de Deus em nós, será que a presença de Deus estaria em nós? Se eu falasse para você, quem passar por esse raio-x vai aparecer a presença de Deus ou não? Quantos de nós passaríamos e nem presença de Deus teria mais? Mas a gente está achando que tem. Que vim no culto só de domingo, eu tenho a presença sim. Que orar quando dá, eu tenho a presença sim. Que jejuar quando eu lembro, eu tenho a presença, querido. Desse jeito não tem. Se coloca no lugar do Espírito Santo. Você ia querer morar em você? Você ia querer estar em você do jeito que você está? Você ainda tem a presença ou a presença já te deixou faz tempo e você nem percebeu? Continuamos a vir aos cultos, mas não amamos estar mais aqui. Viemos porque o pastor e a pastora nos obrigam. Viemos porque tem que vir. Vivemos um dia de 24 horas, não damos 20 minutos, mas achamos que ainda temos a presença. Baseamos o nosso relacionamento em 1h30 de culto quando vem e achamos que ainda temos a presença. No dia falamos com tantas pessoas, temos tanto tempo para tudo e para todos, mas achamos um absurdo vir 3 vezes na semana. Achamos um absurdo vir de quarta-feira no culto, de sábado no culto, e ainda achamos que temos a presença? Como podemos dizer que amamos tanto alguém e o trocamos por coisas tão banais? Achamos um parto vir de quarta, um parto vir de sábado e ainda viemos no domingo empurrando e achamos que temos a presença? Sansão tinha a presença até o dia que entra Dalila na sua vida. E eu não vou me conter muito nessa parte porque daria uma outra mensagem. Mas um dia, Sansão se relaciona com Dalila, uma mulher do povo dos filisteus. E ali começa o declínio da vida de Sansão. Tome cuidado com os pequenos declínios, são eles que te tiram da presença. Para Sansão era só mais uma mulher. Quantas mulheres existem no mundo? Mas para o inimigo, Dalila foi a chave ruim agora, que acabou com a vida de Sansão. Sansão se apaixona. Eu não vou entrar nesse mérito, daria outra mensagem, mas toma cuidado com as suas paixões. Isso envolve coisas, isso envolve cargos, isso envolve pessoas, isso envolve lugares e o que você achar que se adequa a você. Toma cuidado. Sansão começa se apaixonando por Dalila. E por 3 vezes, aquela mulher foi usada para tentar descobrir qual era o segredo da força de Sansão. O povo, os filisteus, falam para ela: Dalila, vamos te recompensar. Se você conseguir descobrir, a gente vai te recompensar. Ela falou: tudo bem, deixa comigo. E aí é um grande perigo. Porque ela não vem maquiada de inimiga. Por mais que ela fosse do povo inimigo. Ela vem maquiada como uma mulher linda, maravilhosa, apaixonante. O inimigo nunca vai te tirar da presença com coisas feias. Ele sempre vai vir maquiado do que é muito bom, do que é muito atrativo, do que dá muito dinheiro, do que te dá muitos prazeres. Então, foi assim com Sansão. Por 3 vezes ela tenta descobrir o segredo dele. Até o dia que ela consegue.
Não foi de um dia para o outro, nunca é. É sempre um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até o dia que ela conseguiu tirar de Sansão. Ele fala, eu nunca cortei o cabelo. E ele achando que, posso confiar, nunca cortei o cabelo. E aí leia na sua casa depois. E aí, depois que ele conta isso, ela faz aquela pegadinha, que era tão legal, sabe? Ela fazia e Sansão falava, eu vou vencer os filisteus, porque ele mentia. Então ele ia lá e se desamarrava e mostrava que tinha poder. Só que nesse dia, ela faz a mesma piadinha. Mas Sansão tinha aberto a boca e principalmente tinha aberto o seu coração e tinha perdido a presença. Nesse dia e nessa vez, foi tarde demais. Ali começou a decadência de Sansão. E o pior, ele nem tinha percebido que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Eu lembro de Adão e Eva, que tinha de tudo e mais um pouco. Mas o principal que Adão e Eva tinham, eles não tinham doença, não tinham enfermidade, não tinha problema financeiro, não tinha boleto para pagar, como eu e você, não tinha chefe na bota, não tinha nada. Eles tinham tudo ao seu dispor, tudo. Mas a Bíblia diz, num determinado versículo, eu anotei no meu celular e meu celular está ali, que eles foram expulsos do Jardim do Éden. E essa expulsão não trouxe a eles falta de nada. Tudo bem não ter mais as árvores, não ter mais os frutos, não ter mais os animais. Ai, achei, graças a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23, por favor. Gênesis 3, 23. Para Adão e Eva, tudo bem, ali eles não teriam mais, tudo bem assim, me entenda, por favor. Ali eles não teriam mais os frutos, não teriam mais os animais, mas sabe o que doeu mais? Perder a presença. Sabe aquele negócio gostoso de todos os dias, na viração do dia, saber que eles iam ter a presença de Deus? Então, por causa da ação deles, eles foram expulsos. Versículo 23. Por isso, o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden. Pode deixar aqui, por favor. O expulsar do jardim é o que eu te falei. Não vai ter mais os frutos, não vai ter mais os animais, mas sabe o que doía? Não vai ter mais a presença. Todos os dias na viração do dia. Tá te doendo não ter mais a presença? Ou para você se tornou algo tão comum que tudo bem? Nicole, eu estou há 30 anos na igreja, já está tudo certo, já estou acostumada. O que doeu para Adão e Eva foi ser expulso do jardim, mas permita-me acrescentar, ser expulso da presença. Perder aquele brilho, sabe? De vir aos cultos, de fazer o meu chamado com amor, de entrar num propósito e falar, vou levar a sério, de parar tudo no dia de 24 horas, abrir a porta do meu quarto e ter um tempo com Deus. Então, isso devia nos doer, e se não nos dói, estamos muito piores do que imaginamos. Se a presença já foi, já é ruim, mas se a presença já foi, e eu e você não percebemos e isso não nos dói, que hoje nós possamos nos arrepender e voltar a pedir a presença de Deus sobre nós. Mateus, para acabar, capítulo 15, versículo 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, porque não tem mais a presença. Em vão cantam, em vão dançam, em vão fazem tudo, porque não tem mais a presença. Os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens. Os meus mandamentos eles se esqueceram.
Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus e fechasse os seus olhos. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, vai ser um particular seu e Deus. Mas talvez ainda essa semana você perdeu a presença. Feche os seus olhos, se puder apagar as luzes, eu não vou poder me deter muito no horário, porque eu não quero passar muito. Mas olha de janeiro para cá. Olha para você, não olha para quem está do seu lado, olha para você. Olha para os seus dias. Olha para a sua vida corrida. Olha para os seus afazeres. Olha para as suas prioridades. O Espírito do Senhor ainda está com você? Ou a presença já saiu faz tempo e você nem percebeu? Quando você levanta suas mãos no culto, é algo de verdade? Seu culto reflete a sua vida com Deus? Ou seu culto é algo de dentro daquela porta para cá, porque lá fora você está tão longe, tão longe. Quando você entra aqui na igreja, é fácil Jesus te reconhecer. É fácil Jesus te reconhecer porque a sua voz é muito comum para Ele. Porque Ele já te escuta muito no seu dia a dia. Ou não? Eu queria que você refletisse. Eu queria que você trazesse à tona. Se eu e você nos deparássemos com Jesus, Ele diria aquilo que nós lemos: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Você veio para esse culto no automático ou você veio de verdade porque você queria estar aqui? Qual foi a última vez que você separou minutos do seu dia? Ou qual foi a última vez que você se lembrou da presença de Deus? Não perca a presença por nada, meu querido. Não perca por nada. Não perca por nada. Porque eu te garanto que quando você perder a presença, você vai olhar para tudo e você não vai achar graça em mais nada. Você vai olhar para o seu trabalho, para a sua família, para os seus filhos, para os seus bens, para o seu carro, para a sua casa, e você vai falar: para que tudo isso, sendo que eu não tenho mais a presença? Reflete você e Deus. Senhor, foi essa palavra que o Senhor me deu. Eu não vejo como uma exortação, eu vejo como um Deus de amor que está com saudade. Ele está falando para você: eu tô com saudade de você. Eu não quero mais se dividir com as coisas desse mundo. Eu não saí de você porque eu queria, foi você que me afastou. O Espírito Santo, o Espírito Santo não sai de Sansão porque ele queria. Deus não expulsou Adão e Eva porque Ele queria, entenda. Ele nunca quer te perder. Ele nunca quer te dividir. Senhor, nos ajuda a não perder a Tua presença. Eu oro por pessoas que talvez perderam a Tua presença. Encontra no nosso coração arrependimento, Senhor. Nos receba de volta, Jesus. Nos receba de volta. Nos reconheça, Senhor. Nos receba de volta.
A saudade que o Senhor está de nós, nos faça sentir essa saudade do Senhor também. Nos traz de volta para onde nós nunca teríamos que ter saído. Nos traz de volta para o Éden, na viração do dia. Nos perdoa se estamos tão divididos, ou pior, se já estamos tão longe que nem lembramos mais do Senhor. Nos perdoa porque talvez como Sansão, brincamos tanto com o pecado, brincamos tanto com a apostasia, que quando nos demos conta já nos tornamos pessoas apóstatas, pessoas frias e mornas. Nos perdoa, Senhor. Perdoa pela forma como temos exercido o nosso ministério. Talvez achando que é só uma escala, que é só mais um culto. Nos perdoa e nos receba de volta. Nós te reconhecemos, reconhecemos a tua voz, queremos voltar a sentir seu cheiro, voltar a sentir a tua presença, Senhor. Que essa noite tenha sido uma noite de concerto e que essa palavra possa mudar. Essa palavra não eu, Senhor, mas a nossa vida, e que nós não venhamos perder a presença. Não nos deixe ser como Sansão, Senhor, mas nos ajuda a permanecer na tua presença e com a tua presença em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Pode abaixar um pouquinho, por favor. Que você possa ir para a sua casa muito mais abençoado como você veio aqui. Que você tenha feito um concerto com o Senhor. Como eu disse, eu não vejo uma palavra de exortação. Eu vejo uma palavra de um Deus que está com saudades de você. E que bom que Ele ainda fala, porque Ele não quer te perder. Quando Deus expulsa Adão e Eva do jardim, Ele não queria ter feito isso. Quando Ele sai de Sansão, pode ir subindo, amor, por favor. Quando Ele sai de Sansão, Ele não queria ter saído. Ele não quer te perder. Ele não quer sair de você. Ele não quer te falar, apartai-vos de mim, porque eu não te conheci, não. Ele está com saudade, então volta para Ele. E isso não é sobre desviados, não é sobre não crentes. É sobre nós que estamos aqui, mas talvez com o coração tão longe. Que a presença de Deus possa ter voltado em você, em mim nessa noite. E que você volte para sua casa muito mais abençoado, em nome de Jesus.